Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje o assunto da vez é sinalização de emergência. Tô aqui com o Kleber, ele é diretor da TAG e vai contar pra gente explicar os cuidados que a gente tem que ter com sinalização de emergência, que não é todas iguais, que não é qualquer pessoa pode fazer, né? Um adesivo para eu pôr na parede, tá tudo bem. Qual é a função dessa sinalização de fato e principalmente os cuidados que nós, como projetistas, precisamos ter na hora de indicar essa placa, na hora de auxiliar o cliente a comprar. O Kleber, ele é diretor da TAG, como eu mencionei, e também faz parte de alguns comitês. Então, ele é coordenador da Comissão de Estudos de Sinalização de Emergência e também coordenador do CT, que é o Comitê Técnico de Saídas de Emergências da ABPP. Kleber, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui no Prevcast. Obrigado pela oportunidade, Renata. Agradeço muito a oportunidade e vamos ver o que a gente consegue fazer o público entender realmente a importância da sinalização, né? Não é plaquinha. Não é plaquinha, né? É sinalização. É um assunto sério. Tem uma função. Sabe que o Prevcast, ele é o primeiro podcast de incêndio do Brasil. E é a primeira vez que a gente consegue trazer alguém de sinalização de emergência. Tô vendo. A galera desse setor, ele meio que não gosta de estar à frente do público. A gente tem que arcar com as consequências de tomar a cargo, tipo, de ter que cuidar da sinalização. Por exemplo, eu entrei de coordenador na comissão de estudos porque eu não tinha oportunidade, eu não tinha ninguém que queria. E a nossa comissão estava sem coordenador, né? Então, eu acabei tomando para mim essa função e também de embaixador, vamos dizer assim, não da segurança da sinalização, porque realmente o mercado é muito complicado. Então, a gente tem que lutar por um mercado mais moralizado. Então, realmente, eu tenho que fazer essa função minha. E, Kleber, de maneira bem básica, assim, o que é uma sinalização de emergência? Bom, a sinalização, o sistema, na verdade, né? Porque o sistema como um todo de sinalização é que vai funcionar. Não é só a sinalização. Então, a sinalização, ela é muito importante no sistema de saída de emergência. E no sistema de incêndio como um todo, na verdade, né? Como ela indica alarme, ela indica hidrantes, ela indica a localização dos equipamentos, os riscos que você tem no local, né? Locais de risco, como a área de risco de choque elétrico, central de GLP, local que você não pode fumar um cigarro, proibição de fumante, proibido utilizar elevador em caso de incêndio, né? Então, vamos lá. O sistema de sinalização como um todo, ele vai integrar a parte do sistema de combate a incêndio e ele é muito importante. O sistema de sinalização de segurança é muito mal visto, mal cuidado. Você não tem... Até dos profissionais da área, você repara que ele é visto meio que como uma coisa inferior. Né? Eu até falei da plaquinha, porque é muito comum o pessoal falar plaquinha, e isso, no diminutivo, você já acaba entendendo como uma coisa menos importante. E eu falo, né, sinalização, o sistema de sinalização, ele na saída de emergência, como eu costumo falar, que é o seguinte: quando falha a proteção passiva e você tem o princípio de incêndio, o usuário comum da edificação, ele não vai pegar equipamento de combate a incêndio, ele não vai fazer nada, ele vai pegar, evacuar e abandonar, né? Realizar o abandono da edificação. Para realizar o abandono da edificação, ele precisa da saída de emergência bem dimensionada, etc. Mas o usuário comum, ele vai precisar, às vezes ele não conhece a edificação, então ele vai precisar da sinalização de emergência. E a sinalização é muito importante nesse sentido. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, mas a Boate Kiss é o maior exemplo. Sim. Mas a gente tem outros exemplos, a gente tem o World Trade Center, a gente tem alguns relatos da importância da fotoluminescência durante o abandono do World Trade Center. Tem num livro, eu acho que é 112 minutos, 112 minutos, né? Não sei se você já leu.
Recomendo para todos esse livro, inclusive. Ele fala da O parte Rogério estrutural, comentou né? bastante. E tem um indivíduo que ele relata que ele estava descendo a escada quando acabou parou de funcionar as baterias da iluminação de emergência. E no atentado de 1992, se eu não me engano, depois eles instalaram a fotoluminescência nos degraus. E ele fala que o que salvou ele, mas algumas pessoas estavam com ele, foi a fotoluminescência ali nos degraus, que ele só conseguia ver aquilo, né? Hoje em dia, em norma, no Brasil, a gente tem alguma coisa na NBR 9050, da sinalização fotoluminescente em solo, né? Então, é muito importante. Na KISS, o que aconteceu ficou óbvio. Depois da KISS, deu uma melhorada para a sinalização de emergência. Foi um pouco mais cuidada pelo bombeiro até, posso dizer assim. Mas, realmente, é um sistema que é de tamanha importância, mas não é visto dessa forma, né? Na verdade, a sinalização de emergência ela é o que garante que a galera evacue de maneira segura e que eu saiba onde estão os equipamentos, né? Porque se eu tiver um extintor e se ele não estiver bem sinalizado, eu não vou chegar nesse extintor. Exato. E o pessoal que vai realmente fazer o combate a incêndio, sumiu da minha cabeça agora, da brigada, vai precisar, às vezes. Exatamente. Você tem princípio de incêndio, que a maioria das vezes por parte elétrica, né? Então, curto-circuito, queda da energia, da iluminação natural, artificial do prédio, e aí vai precisar da fotoluminescência, né? Então, só para voltar ao conceito e explicar um pouco o que é fotoluminescência, é um pigmento que ele carrega com iluminação artificial ou natural, usa essa para carregar, e quando você tem ausência de luz, ele começa a emitir brilho. O pigmento entra um momento de excitação e ele começa a emitir um brilho. E aí a gente tem a importância da quantidade de brilho que ele vai emitir. E isso que diferencia muito uma sinalização da outra, porque você pega coisas que tem no mercado que não brilham nada, né? A maioria, infelizmente. E então, quando ela for realmente ter que ser usada, é que vão ver a importância dela. Então, ela não brilhando, vai acontecer uma tragédia, né? Então, desculpa, até para o fabricante, eu sempre falo isso, é muito importante para vocês entenderem. Primeiro, a importância da vida humana que você está colocando em risco quando você faz um produto fora de conformidade. E segundo, o risco para você, como fabricante, está fazendo um produto errado que alguém pode morrer e você vai responder por isso, né? Então, qual a diferença? Por que tem fabricante que faz um produto fora de norma com todos esses riscos? Por custo, né? Infelizmente, por questão comercial. Mas é um erro, na verdade, porque além de você estar causando todos esses problemas, ele está deixando de ganhar dinheiro. Porque ele venderia um produto mais caro com uma margem melhor. Que atenderia as normas. Que atenderia as normas, né? Faria sua função, salvaria né? vidas. Eu sempre falo para os meus vendedores ou em treinamento que eu faço, que quando ele convence um cliente a utilizar um produto certificado, ele está salvando vida. Porque no futuro pode acontecer um incêndio nesse local que vai utilizar essa edificação, essa sinalização na edificação, e ele vai realmente estar salvando uma vida no futuro. Então, o vendedor que consegue convencer o cliente a comprar um produto certificado ao invés de um produto mais barato e que não atende às normas, ele está realmente no futuro ali salvando vidas. E essa questão de salvar vidas, um ponto importante é que você não sabe qual vida você vai estar salvando, né? Uhum. Porque pode ser que sua Da família sua família esteja naquele lugar, Exatamente. naquele determinado momento. Exatamente. Ou qual vida você está colocando em risco. Exatamente. Quando você faz um produto errado, né? Exatamente. E, Kleber, a sinalização de emergência, ela realmente é vista como plaquinhas. Eu vou pôr plaquinha na minha edificação. No entanto, sendo plaquinha, sinalização, whatever, como queiram chamar, além dela ter a função de mostrar onde está o equipamento, onde está a saída, ela é um sistema que funciona, igual você comentou, de acordo com a fotoluminescência, certo?
A placa, ela deve ser incombustível e fotoluminescente. Sim, ela deve não propagar chamas, né? Não é não combustível, ela não é anti-chama. Ela não deve propagar chama, né? É um dos requisitos também da norma NBR 16820. E esse não propagar chama é que se a chama chegar nela, vai apagar. Se alguém colocar fogo, ele pega fogo, mas ele apaga quando tira a fonte de chama. Entendi. Normalmente o que é utilizado no mercado é o PVC, policloreto de vinila, se não me engano, e ele é um material com essa característica. Mas aí é comum a gente ver no mercado, o mais comum é PS, o poliestireno. O poliestireno é o que é mais usado no mercado e ele além de ele propagar a chama, ele pinga, né? Então, se alguém coloca um isqueiro ali brincando, pode gerar um princípio de incêndio se o material, por exemplo, se tiver um carpete que não for não propagante. Então, ele pode gerar um princípio de incêndio. E não tem lógica, na verdade, você tá trabalhando com incêndio e criar um produto que tem um risco de mínimo, mas tem o risco de gerar um incêndio. É por isso desse critério na norma, né? E quando a gente fala da fotoluminescência, como você comentou, ela é um processo químico, né, um pigmento, que essa fotoluminescência, ela é abastecida pela luz normal da edificação? Uhum. Inclusive, a gente teve que colocar até uma observação, não foi uma observação, a gente colocou um critério mesmo na norma, referente a os arquitetos observarem o uso de iluminação com sensor de presença. Porque em edificações com sensor de presença, a luz acende aí, vamos dizer, por 30 segundos para o usuário passar, e aí depois ela não acende mais. Mas, junto a isso, aí a gente volta para o sistema de incêndio. Lá você vai ter uma luminária de emergência também, né? Então, a própria luminária vai carregar a fotoluminescência e quando a luminária ficar fraca, a fotoluminescência vai agir. Vai estar agindo. Legal. Né? Por isso que eu falo que os sistemas eles trabalham como um todo. E eu vi a gente testando ali fora, existe alguma maneira do projetista, vamos supor, fiz lá meu projeto, falei pro meu cliente instalar e meu cliente não me contratou, por exemplo, para fazer o acompanhamento da instalação e contratou a plaquinha X lá para colocar, que ele pegou mais barato no Mercado Livre. Tem como eu, projetista, saber se aquela plaquinha atende ou não às normas? Tem, com a certificação. Vendo? Porque é o que acontece. Existem produtos que não são certificados e que atendem a norma? Existem. Mas, como que o usuário ele vai saber que aquilo atende a norma? Né? Eu fiz o teste da lanterna lá, que é você encostar a lanterna na fotoluminescência. Eu sei de olhar, porque eu trabalho com isso há muito tempo, eu sei de olhar que realmente a fotoluminescência é mais fraca. Mas para o cliente comum, ele não tem como saber isso, né? Por isso que só sendo certificado, ou então ele realiza todos os ensaios da norma, que fica em torno de uns 10 mil reais. Então ele vai fazer uma compra de 5 mil reais de placa e vai gastar 10 mil para fazer ensaio, para comprovar que a placa... Então, por isso que existe a certificação de terceira parte, né? Então, é muito importante... tem estados no Brasil que já adotaram a obrigatoriedade da certificação. Tem problemas também, aí começa a ter falsificação da certificação, né? Mas já é uma maneira de você tentar controlar. Vamos dizer que 90% dos produtos no mercado não atendem às normas, não atendem em fotoluminescência. Tá? E o profissional, ele deveria, por exemplo, vocês recebem lá o meu projeto, a minha cotação para minha quantitativa para fazer um orçamento. Existe algo que nós, como projetistas profissionais, precisamos nos atentar mais, ou enfim, menos, que melhoraria esse uso, a própria aplicação do produto de vocês? A gente acabou refazendo uma boa parte da norma quando a gente estava quase concluindo ela. Até por causa o professor Berto, ele fez um estudo com o IPT, não sei se chegou a ver esse estudo. Acho que não. Foi publicado na revista Incêndio. E eles pegaram... Na verdade, eles vistoriaram cerca de 100 edificações aqui em São Paulo.
e vários sistemas de proteção contra incêndio, tá? Eles pegaram um porta-corta-fogo, tiraram o porta-corta-fogo para testar já instalado. Fizeram um excelente trabalho. E dentre deles estava a sinalização. E aí, o que aconteceu? Todas as sinalizações que eles ensaiaram estavam fora de conformidade na fotoluminescência. Todas. Tá? Dos 100 edifícios. E aí, não só isso. Tinha muito problema, assim, com a execução do projeto. Então, não tinha projeto, na verdade. Com a instalação, com placa mandando ir para a esquerda quando era para você ir para a direita. Coisas desse tipo é muito comum se observar. Sim. Então, ele falou, a gente tem que focar essa norma em projeto. E a gente resolveu realmente abraçar essa causa e nós focamos a norma em projeto. Tá? E aí é muito importante a questão do projeto. No estado de São Paulo era obrigatório o projeto de sinalização e parou de ser. Né? Não sei se agora está de novo, mas eu acho que não. Então, você não tem obrigatoriedade do teu projeto da sinalização. Então, como que você vai fazer? Como que você vai auditar ou verificar se está correto? Como que você vai fazer uma inspeção depois, ou uma troca, uma substituição, sem saber o que estava ali, se roubarem, etc. Então, é muito importante. Eu sempre bato muito na tecla da questão do projeto da sinalização também. Né? Porque, senão, realmente fica difícil. Eu lembro que a gente foi aprovar um projeto no Espírito Santo. E lá eles falaram, acostumado no Paraná a gente encaminha um projeto completo, né? Com tudo, sinalização, tudo. E aí, quando a gente mandou pro Espírito Santo, o bombeiro retornou falando, não, esse projeto tem muita coisa. Não é pra pôr isso, não é pra pôr isso, não é pra pôr isso. Então eu falei, tá, mas e como é que vai instalar a sinalização depois, se eu não falar onde tem que instalar? Não, o cara que vende sabe. Eu falei, gente... E é estranho. Fica muito aberto, porque é uma responsabilidade que não é vocês que têm que carregar, é nós como projetistas. E é estranho, porque, por exemplo, eu gosto muito do case do bombeiro do Espírito Santo, porque eles foram um dos primeiros, acho que foram os primeiros, a exigir certificação de produtos. Eu não sei se você conhece, eles têm um sistema de cadastro lá, né? Então, tipo, você que é certificado, você tem que se cadastrar lá. E aí, como que o vistoriador vai saber, mesmo se o produto for certificado, né? Se ele está lá em conformidade, se venceu a certificação dele. Até eu preciso lembrar, depois de entrar num caso, das falsificações que aconteceram lá, que foi um caso de polícia, né? Mas, então, é muito importante. Para o próprio bombeiro vistoriador, ele é muito fácil. Ele entra no sistema dele e fala, poxa, essa sinalização é certificada. Tá cadastrado, ou seja, ela é certificada realmente. Porque você tem que enviar o cadastro, quando você cadastra, renova, você tem que enviar seu certificado atual. Também. Então, isso já dá uma garantia. Nossa, isso é muito bom. Só o Espírito Santo tem isso? Esse sistema que eu conheço, sim. Que exige certificação de produto, tem outros estados já, né? Mas o Espírito Santo tem esse sistema de cadastro, sim. É legal. Isso é bom porque pelo menos você dá uma filtrada nas empresas ruins do mercado, né? Mesmo assim eles têm, porque não é tudo que é vistoriado, né? Então, mesmo assim eles têm produtos fora de conformidade lá, mas é um case legal. Eu acho que poderia ser de exemplo. É que é um estado também menor, né? Então é mais fácil esse tipo de coisa. Mas é um exemplo que eu gostaria de ver em todos os outros estados, porque é muito importante. E você comentou sobre essa questão de falsificação. Existe muito? É muito fácil encontrar produtos falsos? A gente já teve produto nosso falsificado. Com o nosso CNPJ, porque é obrigatório você ter o CNPJ ou logomarca registrada, a gente tem os dois, né? E a gente já teve caso em Brasília, um cliente nosso viu e mandou para nós e conseguiu pegar até uma placa, tem ela lá. E o cara, assim, ele era simples, era só ele mudar o CNPJ que já não seria falsificação. Mas o cara não mudou nem o CNPJ. Na verdade, pra você ter uma ideia, a placa que ele espelhou, ele comprou, sabe a placa de rota de fuga com boneca, seta? Ele espelhou pro outro lado, o CNPJ saiu espelhado. E era um produto totalmente fora de conformidade. Para nós é ruim, porque alguém vê aquilo lá e fala, nossa, a TAG fez um produto desse, né? Então, infelizmente tem. E teve o caso do Espírito Santo, que o cara, eu não sei quem é e tal, é caso de tá na mídia isso, então tô falando porque realmente já tá exposto. Então, parece que
pelo que eu entendi, ele comprava umas placas de uma empresa do Sul, que não eram certificadas, e ele imprimia o selo da certificadora da BNT. Lá no Espírito Santo, ele imprimia nas placas e vendia como certificado. Era alguma coisa por aí. Aí a polícia foi lá e prendeu, acho que mais de 10 mil placas. Tudo desse jeito. E, por exemplo, nesse caso, fica até desafiador para nós, como projetistas, saber se é verdadeiro ou não. Então, por isso que o ideal não é só eu ver a placa, é eu pedir o documento. Ou comprar de uma empresa que você saiba que é certificado, que você não vai ter o risco. Quando você está comprando terceiro, pode ter o risco. Mas é bem fácil também, porque no caso da falsificação, se você já conhece um produto, é muito fácil você ver que o outro produto não é o mesmo. No caso que eu citei, na nossa falsificação, é óbvio. Tá? E até foi meio difícil, a própria polícia lá começou a falar que não tinha evidência da falsificação. Tá? Foi complicado. E era uma coisa nítida, assim, a gente mandou o produto nosso, o nosso até tem um código de barras atrás, impresso, isso aí não tinha. E eles estão falando que não tinha evidência da falsificação. E hoje, a tag está no mercado há quanto tempo? Há 13 anos, acho. 13 anos. E nesses 13 anos, quais foram, assim, os acontecimentos mais bizarros que vocês encontraram que envolvam as sinalizações de emergência? Esses casos de falsificações, eu acho que é o principal. O pior, assim, mas eu já vi placa impressa em papel, sulfite, em Mato Grosso. Era meio comum, assim, na verdade. O cara pegava e imprimia no papel sulfite a placa e colocava no prédio, né? Acho que esse é o desde mais falsificações, bizarro, assim. placas impressas. E hoje, a gente quando faz projeto, é muito comum, eu utilizo muito a ideia de entrar na edificação, fingir, né, que eu estou na edificação e pensando nos lugares apropriados que a gente pode pôr sinalização de emergência. Até porque esse é o papel da sinalização, né? Ajudar nessa evacuação, nos equipamentos e tudo mais. Quando vocês vão vender, vão fornecer essas sinalizações, vocês pegam o projeto para dar uma conferida junto? Vocês dão esse auxílio ao projetista? Nós somos o fabricante, né? A gente já tem casos que a gente pega, assim, já pegamos projetos. Mas a maioria dos nossos clientes, eles são revendas que já trabalham e já conhecem o mercado, né? Então, eu lembrei de um caso bizarro realmente, desculpa, eu preciso voltar nisso. Você conhece a NBR 1400, né? Eu revisei também no nosso comitê, foi revisada lá. Porque é uma NBR que estava desde 1900 e alguma coisa, sem revisão. E ninguém quer revisar uma norma que não tem interesse comercial. E aí passaram para mim. E foi até um caso interessante, porque eu desviei um pouco, mas eu já chego lá. É um caso interessante, a NBR 1400, porque a gente revisou ela em 3 meses. Porque não tem interesse comercial. Então, ninguém fica brigando por causa de uma coisa ou de outra. E aí, na NBR 1400, tem aquele percurso de fuga, que você traceja o percurso de saída, certo? Que é aqueles quadradinhos e depois com a ponte, com a setinha no fim. É muito comum o pessoal achar que aquilo é uma sinalização de solo, mas o caso mais bizarro que eu vi foi um arquiteto que me mandou isso, hein? O cara me mandou uma placa assim, ó, com essa setinha, em cima os pontinhos, a seta, escrito a mesma coisa que está escrito na NBR 1400, percurso, eu não lembro qual que é a legenda. O cara colocou a legenda embaixo e ele queria uma placa daquele jeito. Porque ele achou que a placa era daquele jeito. Que aquilo era uma placa. Tanto é que na NBR 1400 eu coloquei uma observação lá que aquilo não é uma sinalização. Justamente por causa desse caso. Eu tenho até foto. Quando eu faço treinamento, eu mostro essa foto. O cara, ele teve assim, ele conseguiu desenhar essa placa desse jeito e fazer dessa forma. Nossa, o que é não ler a norma, né? Pois é. E a NBR 1400 não tem muito o que ler, né? Na verdade, é uma legenda. É legenda de... simbologia de projeto, Então, não tem muito o que falar, mas não sei como que eles conseguiram chegar nisso. Na verdade, nessa área de sinalização, eu acho que é uma das áreas que a gente encontra mais coisas bizarras, porque é desde sinalização, igual você comentou, em papel, a gente já viu sinalização impressa em foto, sabe? Pra ficar brilhante, ela tem que ser brilhosa, então eles imprimem papel de foto pra ser mais durinha, ou imprimir e colocar em cima do PVC, porque ela é em PVC. Enfim, a gente pega muito justamente pra galera não entender a função que ela tem
E a importância dela, que ela não é só para eu ver a setinha, né? Ela tem aquela função de funcionar caso eu tenha uma fumaça, caso tudo fique escuro, caso eu não tenha luz e etc. Exato. E voltando no que eu tinha te perguntado, né? A tag, ela tem, então, fornece para revendedores, Sim. certo? Mas eu, como projetista, eu consigo comprar direto da tag? Claro. Também a gente consegue. tem de cliente final, Legal. E revenda, tudo. revendas. A gente tem grandes clientes pelo Brasil inteiro. E daí, nesses casos, a tag, ela faz as sinalizações naquele tamanho padrão comercial, ou vocês também fazem sob medidas, outros tamanhos? Tamanho é uma questão interessante, até para falar. A gente tem diversas medidas, tá? Porque a medida tem a ver com a distância de visualização, certo? Então, é muito comum o subdimensionamento. Então, você pega um barracão gigante com plaquinha de 12 por 24 centímetros. Falei plaquinha porque é pequena, não porque... Então, você tem várias medidas de acordo com a distância de visualização. Acontecia um problema que chegava muita... A norma antiga, a NBR 13434, que era a norma de sinalização em 3 partes, por isso mudou de número, porque quando a gente agrupou, a ABNT não tem uma regra que não pode, depois que ela em parte, ela não pode voltar para ser uma só. Então, ela mudou de número por causa disso, não foi culpa nossa. Pessoal, muita gente reclamou. O que a gente fez? Na verdade, esse problema era o seguinte, a NBR 13434, ela tinha uma tabela de distância de visualização em relação à distância de visualização, ou seja, o cara pegou lá 10 metros, aí pegou o cálculo que a gente tem na norma, e falou, para 10 metros tem que ser uma placa de 221 milímetros por 221 milímetros. O arquiteto via a norma e ele pedia uma placa de 22,1 centímetros por 22,1 centímetros. E isso era um problema para todo fabricante, porque aí eu tinha a medida 20 por 20 ou 30 por 30. Aí ele pediu uma medida perto da 20 por 20 que está para 9 metros e 2, se eu não me engano. Aí, como que a gente solucionou isso? A gente inverteu. A gente fez as medidas padrões de mercado. Então, eu estou falando de placa quadrada, por exemplo, 15 por 15, 20 por 20, 24 por 24, 30 por 30, 40 por 40. E aí a gente pegou e calculou a distância de visualização para essas placas. Aí fica 20 por 20, acho que é 8,9 metros, se eu não me engano. Então, a gente mudou essa tabela. Só que, até fica meu pedido, o Corpo de Bombeiro ainda, eles têm as normas técnicas deles, né? E elas eram baseadas na NBR 13434. Agora, nas revisões, eles poderiam simplesmente, realmente, adotar essa tabela nossa. Porque ainda gera problema por causa dessa questão que eu expliquei. Então, se eles adotassem a tabela da NBR 16820, ia facilitar muito para o mercado, quando o Corpo de Bombeiro adotar. Se eu não me engano, o Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul adotou essa tabela por enquanto. Mas eles que revisaram a norma em cima da NBR 16820. E qual é a norma que você falou? Qual? Que tem essa placa? Que tem essa tabela? A NBR 16820, de sinalização. 16820. De sinalização de emergência. Tá, então pra galera que quiser olhar essa tabela, NBR 1620, né? 16820. 16820. A gente até vai deixar aqui também o QR Code pra vocês. O CREA agora liberou o acesso às NBRs para os engenheiros. Então, a galera consegue olhar para entender. Porque uma coisa que a gente vê muito, Clever, é das próprias revendedoras. Por exemplo, a gente pede um orçamento ali da placa 20 por 20. E aí, o cliente fala, putz, tá muito caro, tal, né? Tem como dar um desconto? Pega uma menor. E aí, em vez de ele dar um desconto, ele coloca uma de 15 por 15 Já e vi. passa. E aí, quando a gente olha na educação, fala, tá, mas... E essa mini plaquinha que tá aqui, o que é isso? Então, esse é um cuidado. Eu acredito que os projetistas, tendo acesso a essa tabela, eles já vão conseguir ter esse cuidado também, e né? até às vezes é uma economia burra. Porque eu falo, por exemplo, o nosso prédio, a partir da produção, a gente sinalizou com duas sinalizações de rota de fuga. Grandes. Então, a distância, há uma rota de fuga e uma de saída grande, de meio metro por 1 metro. Pronto. Então, resolveu todo em 2 placas no barracão inteiro. Enquanto normalmente você vai lá ver, tem 10 mini placas que não servem para nada, né? Em altura, às vezes, a questão da altura também é importante a gente falar da instalação, né? Que é 1,80 m, mas quando não é possível a visualização
por exemplo, por gôndola de mercado, maquinário, equipamentos, etc., mobiliários em geral, você tem que repetir a instalação dela em altura superior com uma placa maior. E aí, Kleber, então, quando eu não consigo ver essa sinalização de maneira confortável a 1,80, eu posso colocá-la numa outra altura? Repetir, recomenda. Se não for possível, você já instala no... Por exemplo, às vezes não tem local para você instalar 1,80 m, mas é repetido uma maior, em altura maior. É bem comum você ver isso, às vezes, em hidrantes, em grandes indústrias, que precisa... Aí já vai para outro lado, na verdade, porque ele precisa de uma sinalização grande, mas aí ele coloca o hidrante, em cima do hidrante, uma sinalização normal, pequena, vamos dizer uma 20 por 20, e ele repete em cima uma 40 por 40 ou 60 por 60, quando é para você conseguir visualizar de longe, né? Em grandes pátios de indústrias. Existe alguma maneira, assim, ideal de fazer a fixação da sinalização de emergência? Não, na verdade, tem várias maneiras, né? O que você não pode fazer é alguma coisa que caia. Mas é utilizado Tipo, fita dupla face. Pode Fita dupla face, o pessoal costuma usar cola. Só que aí, na verdade, o cara não está preservando o cliente dele. Porque a cola, a hora que ele tirar a placa para... ele vai tirar a tinta junto. Então, é muito comum também, você, às vezes, o pessoal pinta o prédio e não tira as placas. E aí fica aquele quadrado. E aí o cara quer comprar uma placa maior, aí ele quer comprar maior, para tampar o quadrado. Isso é bem comum também. A gente tem antigamente tinha aquela sinalização de extintor que ela era comprida, né? Aquela bem antiga. Sim. E aí tem muito prédio que quando a gente vai fazer a adaptação, põe pra plaquinha normal, agora que é quadradinha, não é mais a retangular. E aí tá pintado só em volta. Eu preciso aproveitar também, que é uma coisa bem comum, um erro comum. Você tá falando de sinalização antiga, lembra do E. Aquele E. Era o E que tinha nas colunas, né? De extintor. Aquilo lá não existe mais. Aquilo lá, você tem que pôr uma placa de extintor. Aí tem muita gente que pede aquele E ainda. E a placa de extintor, ela precisa ser só o símbolo do extintor ou ela precisa ter as informações de qual extintor é? Pela NBR, só o símbolo. Só o símbolo do extintor. Mas o pessoal costuma colocar... A gente tem, inclusive, porque por demanda de mercado, colocar o tipo do agente extintor no centro do extintor. Aí, na norma, na NBR 6820, nós temos uma sinalização que é de agente extintor, que é uma sinalização retangular, não sei se você já viu, que tem igual o rótulo do extintor, praticamente. A gente segue a NBR de extintor, nesse caso. E ela é fotoluminescente. Como era para estar na norma? Obrigatório esse uso dessa sinalização quando você tem mais de 2 extintores com agente extintor distintos no mesmo local. Legal. Tá? Porque você tem um extintor de água, ou você tem um extintor de pó químico, e você pode pegar o extintor de água e jogar em cima do equipamento elétrico e tomar um choque no escuro. Então, essa sinalização ela foi pensada dessa forma. Infelizmente, tem coisas que a gente não consegue colocar, às vezes, e aí a gente deixou ela como opcional. A gente deixou como uma recomendação na norma o uso disso. No Rio Grande do Sul, como eu citei, eles adotaram essa sinalização. Né? Na NBR, ela é separada da sinalização de extintor. Tá? Na norma do Rio Grande do Sul, ela é junto. Então, norma técnica de bombeiro é quem manda. Então, ela pode ser junto das próprias sinalizações de extintor, mas lá eles estão utilizando essa sinalização. Eu não lembro exatamente como está na norma, não lembro se eu li. Não sei se é obrigatório em todos os casos ou se eles fizeram igual a nossa recomendação na NBR, né? Mas é uma sinalização muito importante. Uma outra coisa que eu costumo falar é que, na verdade, quem deveria ser fotoluminescente é o rótulo do extintor. Né? Aí não precisaria dessa sinalização. Sim. Mas custa caro. Porque realmente o adesivo fotoluminescente é um produto caro. Né? Então, fica complicado. Que é um mercado já complicado, né? Já é um mercado que tem bastante jeitinho, né? Esqueminha. E, Kleber, você falou de que quando eu não consigo enxergar de maneira confortável a sinalização no tamanho normal, eu posso repetir ela em cima no tamanho maior. Se eu vou colocar uma, igual você falou da sua fábrica, de 1 por 1,5 ou outro tamanho, como que eu faço a fixação? Não, é a mesma com cola também. Também cola super... A gente recomenda, depende do caso, por exemplo, se tiver
um local que tiver vento. Aí uma recomendação é uma fixação mecânica mesmo, com parafuso, alguma coisa assim. Aham. Para não ter risco de cair mesmo. E eu já vi em alguns lugares aquelas que vem uma corrente segura. Também é possível? É aceito por norma. Tem corrente, mas assim, o que vai acontecer? É o vento, né? Ele vai ficar chacoalhando esse negócio. Eu já vi fixação com haste, eu acho melhor. Também. Fixação com haste é melhor. Legal. Kleber, pra gente caminhar pro final, em uma palavra, o que é a prevenção contra incêndio pra você? Segurança. Simples assim. Simples. Tipo, nós que trabalhamos na área, a gente entra no local e começa a ver todos os riscos. As pessoas não sabem o risco que elas estão correndo na maioria das edificações que elas vivem até, né? Sim. Então, é de tamanha importância, fundamental. E, assim, a gente tem que lutar pela moralização realmente do mercado do incêndio como um todo, mas no meu caso, de sinalização, porque é um item essencial para a sobrevivência no caso quando a proteção passiva falha, você tem um incêndio, né? Então, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento. Até o próprio, por exemplo, um síndico num condomínio, a responsabilidade dele, um dono de uma edificação grande porte, você pode ter realmente problemas até trabalhistas utilizando uma sinalização fora de conformidade. E as pessoas não têm essa noção, né? Até você falou de proteção passiva. A sinalização de emergência, ela entra como uma medida passiva ou ativa? Acho que essa é uma dúvida. Então, a BPP nos acolheu, né? Proteção passiva. Mas realmente ela não. Ela fica no meio, duas né? coisas, né? Porque ela fica no meio, né? Porque você vai ter ali, no caso, por exemplo, do alarme de incêndio, que depende da botoeira para você localizar lá no escuro, né? Mas você tem também o caso das rotas de fuga, que a pessoa vai fazer o abandono. Então, talvez essa parte de rota de fuga é um pouco passiva, mas a de equipamento é ativa. Eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente mais fala, cara, como será que classifica? Tinha que criar uma intermediária, né? Não sei. E se você pudesse, não, porque você pode. Mas eu vou pedir pra você deixar uma mensagem final pra galera que acompanha. Aqui no Prevcast é muito projetistas, instaladores, até fabricantes que acompanham os episódios, né, que saem toda sexta-feira. E o nosso foco sempre é muito voltado para conscientização. Então, se você puder deixar uma mensagem para essa galera, seja voltado para essa área de para de achar que é plaquinha, enfim, algo nesse sentido. Realmente, é o que eu estava falando, na verdade, aqui o episódio inteiro, né? A importância do sistema. A importância da certificação, não é porque nós somos certificados, mas é porque realmente o que a gente vê no mercado é que quando você não tem um produto certificado, você não tem a garantia que ele está funcionando. E todos que eu vi até hoje que não são certificados não atendiam norma. Nunca vi algum, a gente tem um laboratório próprio, a gente faz ensaio dos concorrentes também. E a gente nunca viu uma fotoluminescência atender norma de um produto que não era certificado. Então, tem várias empresas certificadas sérias no Brasil, não precisa ser de nós, mas que comprem de alguém que seja certificado. Essa é a nossa batalha, inclusive. A TEG é uma empresa nacional, né? Sim. Tá. Mas a gente tem alguns clientes no Chile também. Então vocês também fazem exportação. Tá bom. Kleber, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por trazer esse mundo da sinalização. Eu vejo que faz parte das medidas básicas da prevenção contra incêndio. É extremamente necessário olhar com cuidado e não como plaquinha, né? Como algo que eu possa comprar no Mercado Livre. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a essas empresas que fazem o que é certo, que são certificadas, para a galera conseguir saber a quem recorrer. Porque às vezes a gente fala, procura produto certificado, procura produto não sei o quê. A pessoa fala, tá, mas aonde estão essas empresas? Quem são essas empresas? Pois é, até fica... Infelizmente, por exemplo, você consegue consultar no site da BNT certificadora, você consegue consultar se uma empresa é certificada. Então, se ele pegar uma empresa e colocar a razão social lá, ele vai verificar se ela está certificada, se o certificado está ativo ou não. Às vezes, ele é suspenso e continua produzindo por um tempo, às vezes. Mas, infelizmente, ela não lista. Ela tem uma norma deles, interna, que eles não podem listar as empresas que são certificadas. Por exemplo, para bombeiros, se o bombeiro pedir, eles mandam. Mas, se você pedir, parece que eles não podem mandar, né?
Então seria interessante talvez rever essa questão, talvez para alguns setores, Sim. porque para mim, para as empresas certificadas, não é ótimo que tivesse essa lista. Para o usuário também, né? Para quem bem compra, mais fácil pra gente bem poder mais encontrar. fácil para localizar. Então, não sei porquê, mas poderia ter revisto isso na própria certificadora. E outras certificadoras também são dessa forma. Né? Algumas nem tem como você buscar, infelizmente, para procurar se o cara é certificado. Mas, ou é complexo, tal, você tem que fazer cadastro e tal. Mas então você só já faz fica a uma busca. outra dica para projetista, né? Se quer entender se a empresa é certificada ou não, Claro, vai no site da BNT. Se ela fala que ela é certificada BNT, por exemplo, Ela vai estar então ela vai estar no lá. site. Então, se procurar razão social, ela vai estar lá. Perfeito, Kleber. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela participação. A gente pode deixar o Instagram, LinkedIn aqui seu, da Tag, Tem pra galera... da Tag, sim. Claro, galera acessa, manda dúvida, pergunta. Se quiser falar com o Kleber também, vou deixar teu LinkedIn. A galera manda mensagem para entender um pouco mais sobre como acessar, né, essas informações. Deem uma olhada nessa NBR que a gente citou aqui também, porque são itens muito importantes na hora de fazer o projeto. Kleber, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Renato.